Vou só colocar aqui no chat, então, só para sinalizar o início da gravação. Eu separei alguns materiais hoje para a gente discutir algumas questões bem atuais, tá? Que estão relacionadas aí com essa parte de engenharia genética, biotecnologia, que é justamente o assunto que a gente está trabalhando. Qual é a minha ideia inicial? Assim, a gente sabe que o coronavírus é o assunto da moda, né, entre aspas. Mas é um assunto que está em todos os jornais e está no nosso dia a dia, enfim. Justamente por conta de todas as limitações que a gente está tendo, é um assunto muito, assim, muito discutido o tempo todo. Normalmente, assuntos que são discutidos demais durante aquele ano, dificilmente caem de maneira muito direta na prova. Dificilmente. Pode cair? Pode, mas dificilmente cai, tá? Justamente por serem assuntos muito badalados, ok? Mas isso não tira, gente, a ideia era que eu venho falando com vocês desde o ano passado, na verdade, e reforcei esse ano que vocês vão fazer vestibular, né? Porque até então está mantido, então a gente tem que continuar nosso trabalho. E vamos continuar independente de qualquer coisa. Uma das coisas que eu venho falando com vocês sempre é que muitas vezes assuntos que estão nos jornais, assuntos que são discutidos no nosso dia a dia, servem de inspiração para questões de vestibular. Então, não necessariamente vai cair uma questão de coronavírus, né? Pode cair? Pode. Mas, por sua vez, pelo fato dele estar tão comentado, ele pode ser o pivô, né, de questões relacionadas, ok? E essa parte de engenharia, gente, genética, biotecnologia, essa parte de DNA, RNA, na minha opinião, assim, todos esses assuntos são fortes candidatos para cair na prova, tá? Por que isso? Porque a gente já até discutiu numa das nossas bionotícias, falando do sequenciamento do coronavírus. Esse sequenciamento foi feito por brasileiros num tempo recorde de 48 horas, tá? E por conta disso, pode ser que essa área de DNA, RNA e biotecnologia e engenharia genética seja foco aí na prova, tá? Justamente por conta desse avanço que o Brasil teve, né? Desse alcance aí, tá? Então, só para que vocês fiquem ligados nos assuntos mais atuais. E aí, qual é a proposta de hoje? Na verdade, a Ana me perguntou num dos fóruns, aí falando já desse assunto, tá? A Ana me perguntou num dos fóruns sobre o splicing de RNA, tá? Eu, inclusive, coloquei um vídeo lá, uma sugestão de vídeo, não sei se vocês assistiram, né? Quem não... Peraí, deixa eu só aceitar o Alejandro aqui, gente. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É um vídeo que está em inglês, mas ele tem uma diretriz, né? Uma legenda, não me lembro exatamente se está em inglês ou português. Mas vale a pena assistir o processo. Eu vou só tentar... Não sei se você viu essa sugestão, Ana. Você chegou a ver, pessoal? Vocês viram? Não tinha visto, não. Sim, eu cheguei a assistir. Assistiu? Deem uma olhadinha no... Ô, Camilo, mas o exercício que você assisti. passou, Fala, Clíndia, estou te ouvindo. Camilo, Oi, estou te ouvindo. o exercício que você passou, ele tem algum fórum? Algum fórum para preencher? Como assim? Fórum ou formulário? Formulário. Formulário. Dessa aula de hoje, não. Formulário, desculpa. Da aula de Formulário. hoje não, porque ela foi proposta dentro do material interativo. Ok? Entendido? O que eu estou falando é o fórum da aula Entendi. passada. Fórum, não formulário. Uhum. O de 6. Fala, Léo. Tá, Carlos, por obrigado. falar O de nisso, sexto.
Você, O de você quer sexta eu fiz. Segunda teve formulário também? segunda, dia 11, teve. Oi? Carlos, você que é aluno novo, você fez, Léo, do dia 11 você fez, tá? Você que é novo, Pode Léo, falar. e Carlos, você que é novo, Ah, tá. você encontrou o material interativo para acompanhar o planejamento de hoje? Encontrei. Tá ótimo, então, porque eu normalmente boto um direcionamento. Aham, tá aqui legalzinho, bonitinho aberto. Tá, beleza. Então, falando um pouco do splicing que a Ana teve dúvida, e pode ser que vocês tenham também, né? Então, deixa eu só tentar aqui pegar a minha página, ver se eu encontro. A minha página. O material interativo eu gostei do quadrinho. Então, esse material interativo, ele é ótimo, gente, vale super a pena, tá? Então, aqui, deixa eu só olhar aqui o fórum anterior para mostrar. Então, aqui você tem... Ai, meu Deus do céu, fórum. O fórum foi do dia 11. Cadê? 18. Foi onde? Foi, né? Aqui, dia 11. E aqui, ó, eu fiz a sugestão de um vídeo, tá? Eu respondi algumas pessoas, olha aqui, ó, tá aqui, esse vídeo aqui. Esse vídeo, gente, é o que fala sobre o splicing. Vou falar em linhas gerais o que é o splicing. Convido a todos vocês para entrarem nesse endereço aqui e assistir depois, tá? O que acontece? A gente tem visto que existe o dogma central da biologia molecular, onde você tem o DNA servindo de molde para a produção de um RNA no processo de transcrição. E esse RNA, então, vai para o citoplasma, né, em células eucarióticas, vai para o citoplasma para participar do processo de síntese de proteína, que é chamado de tradução. Isso é o que a gente está discutindo desde sempre. O que acontece é que nas células eucariotas ou eucarióticas, né, você tem antes que esse RNA saia do núcleo e vá para o citoplasma, esse RNA ele sofre processamento. Ele sofre, na verdade, uma série de reações, tá? Tem introdução do que a gente chama de cap para proteção desse RNA, ele ganha uma poli-A também para reconhecimento, enfim, tá? Mas ele tem uma série de processamentos. Um deles, e é o que interessa para a gente agora, o chamado splicing. O que é o splicing? Bom, antes a gente precisa falar de duas regiões em que você encontra no DNA, nos genes, e que vão serem transcritas, ok? Que são regiões chamadas de introns e exons. O que são essas duas regiões? Então, nesse material genético, existem regiões que, de fato, codificam para aminoácidos, que são os exons, são regiões codificadoras. E existem regiões que não codificam, que, né, na verdade, não vão ser traduzidas em informação proteica. Essas regiões são chamadas de introns, ok? Eu vou tentar resgatar aqui no livro, deixa eu ver se eu consigo de forma rápida, mas o que acontece? Durante o splicing, esses introns são retirados. Tá? Então, você lembra que aqui a gente está falando do processo que a gente está falando desde o início. O DNA dá origem ao RNA, certo? O que eu adicionei de informação agora é que esse RNA produzido, ele é chamado de pré-RNA, tá? E ele, na verdade, vai ter regiões codificantes e não codificantes. Só que ele vai ser processado de uma maneira para retirar os introns, deixando então que os exons permaneçam, tá? Então a ideia é essa. Então aqui vem falando dos introns e dos exons, tá vendo? E aí vem falando justamente Camila, desse processo. Fala, Léo. a Manu tá tentando entrar. Peraí, deixa eu tentar colocá-la aqui. Já botei. Se aparecer mais alguém aí, me avisa, tá, gente? Eu tô sem o... Tá.
Tem a sala de espera aqui. Então, aqui você tem, né? Tá lá mostrando o material genético, aqui de bactéria, né? Que não tem essa característica. Já nos eucariotos você tem regiões codificantes e não codificantes. Codificantes e não codificantes. As regiões não codificantes, depois que esse pré-RNA, então você fez lá um pré-RNA, né? Pela transcrição. Depois que esse RNA é feito, essas regiões elas são retiradas, sobrando apenas os exons, ok? Esse processo é chamado de splicing. Agora sim, depois que isso acontece, eu tenho um RNA que eu chamo mensageiro, que eu chamo de RNA funcional. Agora sim, o RNA mensageiro funcional vai para o citoplasma e então começa a síntese, está apto a participar da síntese de proteína. Ana, melhorou? Sim, ficou mais claro. Ok. Não deixem de assistir o vídeo, ok? O vídeo, mesmo que seja para ver imagem, eu sei que a Ana não é muito fã do inglês, mesmo que seja para ver, para ver a imagem, ainda assim para você visualizar, tá? Vale super a pena. Aí, gente, uma outra característica que eu gostaria de falar com vocês, outra característica que é na verdade, um processo, né? Usado muito nos laboratórios de biologia molecular, que trata justamente desse assunto, é uma técnica chamada de PCR. Quem já ouviu falar? Alguém? Eu já ouvi, mas não tenho ideia de que é. Tudo bem. Pode ter sido até mesmo eu falando com vocês em algum momento, tá? Por que eu gosto de falar de PCR? Porque essa técnica, ela é a base da biologia molecular. Então, em tudo quanto é laboratório de biologia molecular, o PCR está lá. Existem vários tipos de PCRs diferentes, tá? Então, basicamente, a primeira coisa, né? O que significa PCR? Na verdade, é uma sigla em inglês para Polymerase Chain Reaction, tá? Então, é reação em cadeia da polimerase, tá? Essa é a tradução para o português, mas a gente sempre usa em inglês. Então, é reação em cadeia da polimerase. Polimerase, vocês já ouviram falar, né? Quando a gente falou da duplicação do DNA, a gente falou de DNA polimerase, ou seja, uma enzima capaz de adicionar nucleotídeos. A DNA polimerase que a gente falou, ela era capaz de adicionar seguindo a ordem da fita molde, lembra disso? Das fitas, né? Que servem de molde, para a produção de novas moléculas de DNA. Então, falamos da polimerase nesse contexto. Só que a gente pode fazer em laboratório uma reação de amplificação do DNA. Então, qual é o objetivo? Vamos dizer que você é um policial forense, você tem uma amostra de sangue de um local, tá? Tô falando da aplicação. Tem uma amostra de um local de um crime, só que a quantidade de amostra que você tem é pequena e você precisa identificar essa amostra. O que você faz inicialmente? Pega essa amostra, ela vai servir como o seu molde e você faz uma reação com uma polimerase que vai fazer cópias desse material genético. E assim você consegue aumentar em concentração, em quantidade, o material genético presente naquela amostra que você tinha, ok? Essa é uma das funções básicas de um PCR, que aí eu estou falando aplicado à medicina forense, tá? Mas você pode usar para inúmeras funções. Mas essa é uma delas. E aí, qual é a importância disso? Que muitas vezes, você, mesmo com quantidades muito pequenas do material, molde, do material genético que você precisa trabalhar com ele, às vezes, mesmo com quantidades muito pequenas, você consegue aumentar o número de cópias. Alguém, Clígia, pode falar. Acho que tá falando com o Miguel, com o irmão dele. Ah, tá. Então, assim, enfim, esse PCR, ele serve para você ter várias cópias de um material genético inicial, tá? Uma amostra que você tenha.
Os desdobramentos disso, gente, vem depois. Então, até na medicina forense mesmo, você pode, por exemplo, amplificar o DNA de um suspeito, fazer um processamento com enzima nesse DNA. Você pode pegar uma amostra de sangue, enfim, ou de algum material que esse, né, suspeito deixou no local, tá? Faz faz a amplificação do material lá coletado no local. Então, agora você tem dois materiais: um material de um indivíduo suspeito e de um material coletado no local do crime, certo? Processa os dois materiais com enzimas, coloca num gel, isso vai dar um padrão. O fato de você ter um padrão, você pode comparar se o padrão do suspeito é igual ao do material que você encontrou no local do crime. Se for, minimamente, esse suspeito estava presente lá, ok? Que o DNA dele, o padrão do DNA dele é igual ao padrão do DNA encontrado na cena do crime. E isso é o que a gente chama de DNA fingerprint, né? E para isso você usa as chamadas enzimas de restrição, que cortam o DNA em partes específicas e formam um padrão mesmo em gel, quando você corre no gel de eletroforese, tá? Eu estou falando de várias informações que são informações super aplicadas quando a gente fala de engenharia genética e biotecnologia, tá bom? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês do que é o PCR, tá? Como essa reação ela é feita. Mas, se quiserem aprofundar os assuntos, eu já convido vocês a darem uma olhadinha também em materiais que podem ser no YouTube ou na internet, enfim, sobre eletroforese, que é esse gel que eu estou falando, onde você pode visualizar as amostras de DNA, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês o vídeo sobre a reação em cadeia da polimerase. Eu vou pedir só para ter alguém com um áudio ativado, só para dar uma olhadinha aí, para não conseguir. Bem um pouquinho, veja É o Carlos, é o Carlos. É o Carlos. Carlos, Oi, oi. você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, não, é que eu tô tentando deixar o microfone desmutado, só que eu não tô conseguindo sair da tela, porque senão muito de novo. Ah, tô mal confuso aqui. Eu tô no celular. Tudo bem. Eu vou colocar você no mute, Carlos, mas se você precisar, você aciona novamente, tá bom? Eu vou colocar o vídeo para correr e aí no final, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente responde, tá bom? Ah, entendi. Será que é por isso? Cara, isso deve ser sonho de professor, né? Porque, imagina, você quer que o aluno pare de falar, é só você mudar ele. Seu microfone Aí você faz ele calar. tá bom? Maíra, Sim, sim, era só pra eu dizer isso mesmo. é o que eu não entendi. Fala de novo. Maíra, fala de novo, por favor, não te ouvi. Não, é porque eu disse assim, que deve ser sonho de professor poder, tipo, calar o aluno assim no meio da aula, tipo, não quero te ouvir, só cala. Não, prefiro que vocês falem. Tá bom? Eu vou colocar aqui, tá? Não tem mute na sala de aula, né? Exato. Vou colocar o play, tá bom? Esse vídeo tem som, Sim. mas a gente acha que não ouve. Vocês não estão ouvindo, não? Eu não, alguém tá ouvindo? Não, também. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Eu posso tentar fazer uma tradução simultânea, não sei se... Vamos ver. Eu aumentei o som do meu computador, pode ser que vocês escutem. Vamos ver, porque eu estou usando o som do computador. Qualquer material biológico. Vê? Tira-se uma alíquota deste material para a realização do processo. Agora foi. Tá. Contém todo o material genético do indivíduo. São, então, produzidos os primers, os NTPs e a enzima da DNA polimerase. O material é colocado em termosimuladores, que eleva inicialmente a temperatura a 95 graus
Com a desnaturação, gente, é a abertura das fitas, tá? para 57 graus. Acontece, então, a ligação dos primers com as suas sequências complementares em fitas de DNA. Aí você tem um anelamento. Na etapa seguinte, a temperatura é elevada para 72 graus, ideal para o funcionamento da parte DNA polimerase. Esta enzima tem posição inserir o DNPs para a formação das cadeias complementares. Ao final deste processo, fecha-se o primeiro ciclo da PCR. Para ter uma quantidade suficiente da sequência alfa, são necessários, em média, 36 ciclos de termociclagem. A cada ciclo, ocorre um aumento exponencial na quantidade de moléculas de DNA unificadas. Ok, gente? Camila, Vou voltar só para cá, pode falar. você tem como mandar o link do vídeo? Porque eu acho que o meu áudio estava meio ruim, eu não consegui entender. Tá, eu basicamente, eu vou tentar mandar aqui logo para vocês. Eu mando aqui e mando lá pelo... Ó, vou mandar aqui no chat, tá bom? E vou mandar também, já vou mandar logo para não esquecer, no nosso fórum de hoje, tá? O que que esse vídeo fala? Você conseguiu, Malu, você conseguiu ver as imagens bem, né? Sim, sim, sim. Isso tudo tá, isso é a reação de PCR, né? O que o vídeo mostra. Isso tudo está acontecendo, gente, dentro do tubinho mesmo. Você coloca a sua amostra de DNA, vou botar aqui no fórum, tá? Link para vídeo. PCR. Então, também, tá, Malu? Na verdade, o que você tem? Dentro do tubinho, você vai colocar a sua amostra de DNA, que vai servir de saúde, é ela que você quer amplificar. E você vai colocar tudo que é necessário para você fazer novas moléculas de DNA. O que é isso? DNTP, que são os nucleotídeos prontos para serem ligados. E você tem que colocar também a chamada TAC polimerase, que é a tal enzima que vai fazer a polimerização e, consequentemente, vai ser ela responsável por fazer essas cópias. E aí, gente, funciona basicamente como o processo de duplicação que a gente viu, né? Abertura das fitas, os primers iniciais, você precisa colocar primer também. Os primers iniciais, eles têm que se anelar às fitas. E a partir daí, a TAC polimerase consegue, a partir daquele primer, continuar o processo. Por que é importante também ter o primer? Se você quiser, por exemplo, amplificar só um genezinho para ver se aquele gene está presente na amostra, você pode, por exemplo, construir um primer específico para aquele gene. Quer ver? Não precisa ir muito longe, outra aplicação. Você quer detectar se uma pessoa tem uma determinada doença, certo? Qual reação que você usa? PCR. Esses testes que são feitos, inclusive para o coronavírus, né, são reações de PCR, gente. Os testes feitos nos laboratórios, não o teste rápido, né? O teste feito em laboratório. São reações de PCR. Por isso é tão importante você entender esse processo. Que pode não cair coronavírus, mas pode cair PCR, tá? Então, o que acontece? Você tem... como é que eu identifico se a pessoa teve coronavírus ou, enfim, há uma amostra positiva para coronavírus? Você vai fazer um primer, por exemplo, ou para outra doença, tá, gente? Você vai fazer um primer que seja específico para um gene que esteja presente no parasita ou no micro-organismo, enfim. Você pega o sangue da pessoa. A pessoa só vai ter aquele gene característico do parasita, né, ou do agente infeccioso, se em algum momento ela teve contato com aquele agente e aquele agente está presente ali naquela amostra, ok? É assim que você faz. E aí o que acontece? Você bota, aí vamos pensar num indivíduo positivo para o agente infeccioso e um negativo. Você botou lá na amostra. Vou falar do negativo primeiro, tá?
o indivíduo sadio, não teve contato com a doença. Você pega o DNA dele, pega o primer para um gene do agente infeccioso, pega a tacmopolimerase e pega o DNTP. O primer vai conseguir ligar em algum lugar? Vai ter molde para ele se ligar? Não, porque aquela pessoa nunca teve contato com aquele agente, certo? Vai ter resultado positivo nesse ensaio? Não. Por quê? Porque o primer era específico para o gene do agente infeccioso e ele não estava presente. Agora, uma pessoa positiva, o que eu vou fazer? Vai ter o DNA que foi tirado, gente, por exemplo, do sangue da pessoa. Tem DNA dela mesmo, e como ela era positiva, tem DNA do próprio agente infeccioso. Como é que eu confirmo isso? Quando eu coloco o primers e os DNTPs, o que vai acontecer é que agora esse primer vai se ligar especificamente nessa região do DNA do agente infeccioso, certo? E aí a reação vai acontecer, aquelas reações que vocês viram lá de amplificação, no fim das contas, o que eu tenho? Um monte de cópias daquele trecho do DNA do agente infeccioso, tá bom? Ok? Uhum. Basicamente é isso. É claro, gente, que você tem agentes infecciosos que são RNA, como é o caso do coronavírus. Você tem reações de PCR, reações de PCR que podem ser feitas com metodologias diferentes por conta da amostra que você tem ou o objetivo que você tem. Mas, em linhas gerais, é importante que você saiba o que é um PCR, tá bom? Tá, Entenderam? entendi. Uhum, entendi. Beleza, então. Eu, então, vou fechando, a gente fecha essa parte, que eu acho super importante. Então, não deixem de ver o vídeo do Splice, não deixem de rever esse vídeo do PCR, ok? Tem também uma parte do material interativo que vale super a pena. Que tem a ver com essa questão, né, do PCR. Eu não cheguei a passar para vocês, mas vale super a pena, que é a parte de duplicação do DNA, tá bom? Então, convido todos vocês a fazerem no material interativo essa parte, tá? Eu acho até que eu peguei ele aqui, ó. Deixa eu ver. Essa parte de biotecnologia, ok? Vocês estão vendo, né, a minha tela. Aqui, ó. Uhum. Cadê? Aqui. Duplicação do DNA e testes de DNA, tá? A duplicação do DNA, testes a gente vai trabalhar, né? Mas essa duplicação, eu não cheguei a colocar no planejamento, mas essa parte aqui vale super a pena para você revisar essa parte de duplicação do DNA e tem tudo a ver com o PCR que eu acabei de falar, né? Que a reação do PCR é bem parecida, só que dentro de um tubo, né? De um tubo de ensaio, tá bom? Que é daquele Eppendorfzinho que vocês viram na imagem, ok? Beleza, gente? Beleza. Tudo certo? Então, ó, eu espero vocês na sexta-feira, tá bom? Vai não, para poder... Ó, o Alejandro estava aqui, acho que ele já saiu, não. Só para poder... Eu tô aqui. Inclusive... Eu sou uma célula. Muito bom, Não. Todos nós somos. Só para colocar a presença para vocês, tá? Então, o Alejandro... O restante eu já coloquei. Alejandro, Ana, Carlos, Clíser, Léo, Maeva, Manu, Maria Luísa Chaves, e eu acho que é isso, tá bom? Vou colocar a presença lá no final do fórum. Só faltou Faltou quem? João e Rafa, João e Rafa só que faltou. Nessa aula de agora no Zoom. Não, faltou Maria Luísa, tá aí? Faltaram. Não, faltou a Faltou Vanessa a também. Santos. Santos também. Então tá. Beleza, gente. Vou colocar a listinha de presença lá. Qualquer coisa, dê uma olhadinha e vê se faltou alguém, tá? Beijos, até sexta. Tá bom. Tchau. 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 Beijo. Célula